Tenho zero experiência no canteiro de obras, como ganhar de 6 a 15 mil na engenharia civil? Bom, fica aqui comigo, este é mais um episódio do Viver de Engenharia, e aqui a gente trata de pontos aí que vão fazer você a ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil e trabalhando de qualquer lugar. Bom, gente, hoje a gente trouxe esse tema aqui, né, porque eu vejo que muitos têm essa visão de eu não tenho experiência em canteiro de obras, né? Como que eu vou ganhar bem na engenharia civil? E isso é muito comum acontecer, né? Nós, engenheiros civis, a gente sai, parece que programado da faculdade para ir para o canteiro de obras, para poder ganhar bem, poder, no caso, ganhar experiência para ir evoluindo na carreira. Não é isso que acontece? Pois bem, mas aqui eu quero mostrar uma outra visão para vocês, né? Será que a gente precisa ter experiência em canteiro de obras para ter bons ganhos na engenharia civil? Então, assim, para a gente entrar aqui no assunto, né, quando eu falo para vocês de ter zero experiência em canteiro de obras, né, se esse é o teu caso, a gente acaba falando zero experiência é o quê? É aquela pessoa que, na verdade, não teve contato com a obra em si, né? Aquela pessoa, por exemplo, que não teve a oportunidade, muitas vezes, de estagiar no canteiro de obras, de ter aquele acesso, né, realmente a como que as coisas funcionam no canteiro de obras, né? Como que é executado, como que é feito as coisas, né? Porque no canteiro de obras, na verdade, é onde tudo acontece. Mas quando a gente fala ter zero experiência, é aquela pessoa realmente que não teve contato, que não teve essa proximidade, né? Que realmente acabou conhecendo mais de canteiro, digamos assim, da própria faculdade, né? Que na faculdade acaba se falando muito, né? A gente tem aquelas matérias, no caso de materiais de construção, também tem essa parte de cálculo que envolve mais a parte de projetos, mas eu quero trazer aqui uma outra visão para vocês sobre engenharia civil que muitos não conhecem, assim como eu fiz faculdade, eu não conhecia na época, né? Eu acabei conhecendo ao acaso, e por isso que eu quero mostrar para vocês esse outro mundo da engenharia civil, né? Que vocês podem ter acesso mesmo não tendo aí experiência no canteiro de obras e podendo ter bons frutos aí de 6 a 15 mil na engenharia civil, né? Que a gente acaba falando isso que é acima aí do piso salarial de um engenheiro. Bom, gente, então quando a gente fala zero experiência, vocês entenderam aqui, né, que é aquela pessoa que realmente não tem esse conhecimento com o canteiro de obras, né? E eu quero mostrar uma outra visão para vocês, porque é o seguinte, vocês podem tirar um benefício de vocês não terem experiência em canteiro de obras, né? Muitos não conseguiram ter esse contato com a obra, até porque, né, eu vou falar por mim, né, como foi há 5 anos atrás, quando eu me formei na engenharia civil, a gente ganhava ali no estágio R$ 800 e nem todo mundo também pode parar assim para trabalhar em um canteiro de obras ganhando R$ 800, sendo que muitas vezes tem conta para pagar, às vezes até a faculdade para pagar, é muito pouco, né? E não somente isso, mas também a questão de, por exemplo, na minha época, vocês até comentem aqui se isso acontece ainda, mas na minha época, como muitos queriam ir para o canteiro para ganhar essa experiência, para dar o start na carreira, acabava fazendo estágio de graça, basicamente, né? Sem remuneração. Então, olha só, para ganhar experiência em canteiro. Então, a gente automaticamente é programado, induzido a ir para o canteiro de obras. Mas, gente, existe um outro lado da engenharia civil, né? Que eu quero mostrar aqui para vocês e que vocês podem tirar benefício de vocês não terem experiência em canteiro. Então, esta área não exige essa experiência em canteiro de obras e vocês podem ter bons frutos aí, conforme eu falei, para ganhar aí de 6 a 15 mil. Então, qual que é esse benefício, né? Essa área que eu vou falar para vocês, que eu vou explicar aqui tudo certinho para vocês, ela não exige você ter experiência em canteiro. Diferente de outras áreas que muitas vezes vão pedir um engenheiro, né, que tenha experiência já em canteiro, que tenha passado pelo canteiro, ou que tenha anos, né? Tem até vagas que falam assim, a gente aceita engenheiro que já tenha pelo menos 4 anos de experiência em canteiro, 5 anos de experiência em canteiro. Então, essa área, na verdade, ela não tem essa exigência. Você não precisa ter experiência em canteiro de obras para você começar nesta área. Então, eu vejo isso como uma oportunidade. Até porque a maioria dos engenheiros
tem a visão do canteiro. Então, se a maioria está indo para um lado, onde a concorrência é muito maior, você pode tirar um benefício disso, de você não estar, muitas vezes, indo pelo mesmo caminho e ingressando em uma outra área que falta profissionais e que não exige essa experiência, né, inicial ali no canteiro de obras. Então, vocês podem estar ingressando no mercado da construção civil como engenheiro, como engenheira, sem ter essa experiência em canteiro. Né? Então, assim, essa área que eu vou falar para vocês, ela envolve muito essa questão de matemática, de números, né? Então, é algo que a gente até mesmo acaba criando essa lógica dessa parte de matemática e tudo mais na própria faculdade. E que não se fala muito na faculdade dessa área. Então, olha só que coisa, né? Isso no Brasil, né? Porque lá fora tem faculdade específica para essa área da engenharia civil que eu vou falar aqui para vocês. E vocês podem perguntar, Marielle, mas você está falando de ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil sem ter experiência no canteiro de obras. Que área é essa que permite isso, né? Que eu não estou sabendo. Então, eu vou falar para vocês. A área que permite vocês ter esses ganhos, né, sem ter experiência no canteiro de obras, é a área de engenharia civil de custos, né? Então, essa área, ela, no caso, conforme eu falei para vocês, trabalha mais com a questão ali de números e, basicamente, é uma pesquisa que a gente acaba fazendo em banco de dados, né? Então, claro que ter experiência em canteiro vai te ajudar a, no caso, a fazer, a destrinchar melhor ali, né, o trabalho que deve ser feito. Mas não é um pré-requisito para você começar. Até porque quando você começa a fazer trabalhos nesta área, você automaticamente tem contato com o pessoal de obra. Então, a gente acaba entrando numa linha dessa contratação sem ter experiência em canteiro, mas automaticamente, ao decorrer da carreira, né, que se vocês forem seguir para essa linha de engenharia civil de custos, vocês vão ter contato com o pessoal de obra, onde você retira as informações do pessoal para executar esse tipo de trabalho. Então, isso que é o bacana. E assim, essa área não precisa assim ter experiência em canteiro para você iniciar, porque você acaba basicamente fazendo algumas pesquisas, você tem alguns bancos de dados que você consegue retirar as informações que você precisa para executar o trabalho nesta área. Então vamos supor aqui, né? Vamos supor que para fazer uma alvenaria, você precisa, no caso, saber contemplar as informações de executar a alvenaria, né? Mas você consegue consultar isso no banco de dados. E que área, então, te permite a ter ganhos, né, na engenharia civil de 6 a 15 mil sem você ter essa experiência em canteiro, né? Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, que área é essa que eu não tenho conhecimento? Então, eu vou falar para vocês que é uma área que não é comentada muito no Brasil, mas que lá fora já tem faculdade específica dessa área da engenharia civil, né? Específica para essa área, que seria a engenharia civil de custos. Então, para quem não conhece essa área, vou dar um resumo breve aqui do que é, né? Mas eu vou entrar em outras explicações que é importante aqui para vocês conhecerem. Mas engenharia civil de custos, a gente basicamente faz um planejamento, né, um projeto, digamos assim, de custos de determinada obra. Então, a gente tem a visão de mais ou menos quanto uma obra vai custar, sendo muito mais assertivo do que informações do mercado, né, que as pessoas acham que toda obra tem um valor por metro quadrado, e não é bem assim. Então, a gente faz um estudo específico de determinada obra para saber quanto que aquela obra vai custar. Isso é apenas um dos serviços da engenharia civil de custos, mas a gente consegue fazer toda essa parte de planejamento de custos também quando a gente já tem todos os projetos, que aí já é uma frente diferente de serviço. Não somente isso, mas durante a execução da obra, a gente também consegue fazer o controle dos custos, né? O que foi programado e o que foi realizado e o que está acontecendo. Quais são as tomadas de decisões que a gente precisa tomar para a obra voltar ao eixo em relação aí à parte do financeiro, né? A parte do custo de construção. Então, o engenheiro civil de custos fica ligado a toda essa parte
de custos realmente, de planejamento de custos. Então, só para vocês entenderem o que é essa área. E essa área, gente, por que não exige que você tenha experiência em canteiro? Essa área, na verdade, assim, para você ingressar nela, você não precisa ter essa experiência inicial, né, em canteiro de obras. Então, não vão perguntar para você, se tem, sei lá, 4 anos de obra para você atuar como engenheiro civil de custos. Não existe isso, né? Porque isso é uma outra área da engenharia, né? Então, para você ingressar nessa área, você não precisa ter essa experiência em canteiro que a maioria das áreas da engenharia civil acaba, no caso, exigindo. Então, nessa área, você não precisa disso. Por quê? Porque quando a gente faz esse planejamento de custos que eu falei aqui para vocês, no caso, a gente lida com números, né? Então é uma coisa que a gente já lida na faculdade bastante, questão de números, né? De fazer contas, e a gente utiliza basicamente o inicial ali, para quem está começando, utiliza banco de dados ali que você consegue fazer algumas pesquisas para adotar, né? Então, vamos supor aqui, eu vou construir uma casa com um tijolo, vamos supor aqui, né? De 11,5 por 19 por 19, vamos supor. Então, se eu sei que aquela casa vai ter aquele tipo de tijolo, eu tenho um banco de dados que eu consigo visualizar. Olha, o custo dessa atividade, né, já engloba alvenaria, o bloco, né, do 14, 19 por 19, a argamassa de assentamento já tem um consumo. Aí tem algumas coisas que a gente tem que contemplar à parte, como encunhamento, verga contra verga, mas são tudo no caso, banco de dados que a gente consegue fazer essas pesquisas para adotar isso nesse planejamento de custos. Claro que eu estou falando aqui bem geral, global, para vocês entenderem um pouco como funciona, né? Mas, claro que não é assim tão, como é que eu posso falar? Tão fácil assim, né? Para quem quer ingressar nessa área tem muito trabalho, não é uma coisa fácil assim de pegar e resolver, não. Tem muito trabalho por trás, mas que te permite ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil. Mas de início, só para vocês entenderem, não precisa ter essa experiência em canteiro, porque você basicamente faz uma pesquisa no banco de dados e você faz uma coleta, basicamente, uma pesquisa também com o pessoal da própria obra, né? Então, se eu vou fechar, por exemplo, uma obra, um serviço com uma construtora, eu já tenho acesso aos engenheiros de obra para que qualquer dúvida que eu tenha sobre o processo executivo ou sobre a própria gestão daquela construtora, eu posso questionar o pessoal para que eles me passem as informações para eu realizar esse tipo de trabalho. Então, olha que legal o que eu quero passar aqui para vocês. Que, na verdade, a gente acaba entrando nesta área, a gente acaba prestando esse tipo de serviço sem ter essa experiência inicial no canteiro de obras, mas que ao decorrer do serviço você vai ter esse contato com o canteiro de obras ali para retirar essas informações que vocês precisam. Então, olha só que bacana. De início, você não precisa ter essa experiência em canteiro, mas ao decorrer dos andamentos dos serviços, você vai ter essa ligação com o canteiro de obras e você vai conhecendo automaticamente mais de obra. Então, isso é muito legal, né? Porque de início eu não preciso, mas durante o andamento eu vou ter esse contato com o pessoal de obra. E a gente acaba, no caso, aprendendo muito. Até hoje eu já atuo nessa área de engenharia civil de custos há 4 anos e até hoje eu sempre acabo aprendendo sobre obra, sempre acabo aprendendo, porque se eu pego, por exemplo, um projeto basicamente por mês, né? Só para vocês entenderem, é uma obra que eu acabo estudando naquele determinado mês. Então, em um ano, são 12 obras. Então, a gente acaba aprendendo muito sobre obra, sobre diversos projetos e num curto período de tempo. Então, quando vocês forem ingressar, por exemplo, nesta área, não é uma coisa que vão te exigir, mas você tem experiência em canteiro de obras? Porque não precisa, né? Então, vocês pegaram a jogada aqui, o legal dessa área, e é uma coisa que não é falada por aí, porque realmente as pessoas ou não conhecem ou estão somente na visão daquele caminho de ter, né, conhecimento no canteiro de obras, e ter conhecimento no canteiro de obras. Então, isso que é bacana de eu estar até compartilhando aqui com vocês. E aí, eu falo para vocês por que muitas vezes esse caminho pode ser melhor do que os outros.
esse caminho, ele pode ser melhor do que os outros, porque, conforme eu falei para vocês, como lá na faculdade a gente acaba vendo muito essa questão de canteiro, de ter que ir para o canteiro, ou até mesmo essa questão de projetos, as pessoas estão somente nessa linha dessas áreas, né? E o que acontece é que essas áreas acabam sobrecarregando muito, né, a concorrência. A concorrência é muito alta, né? Então, todo mundo forma engenharia civil, vê o canteiro de obras ou vê a área de projetos, né? Então, não tem essas outra visão. E o legal aqui é que quando você, por exemplo, escolhe uma área diferente, né? Por exemplo, de canteiro, de projetos, enfim, você tem muito mais oportunidade, porque você não tem aquela concorrência para determinado serviço, né? Então, quando você vai para uma área que poucos conhecem, você acaba saindo um pouco mais na frente, porque você não tem aquela concorrência alta, né? O que, que é melhor? Concorrer, por exemplo, com, vamos supor aqui, 20 engenheiros, né, no canteiro de obras para você ingressar, com um salário que muitas vezes não é satisfatório, ou é melhor você concorrer ali com um, dois engenheiros, no máximo, gente, nessa área, que, por exemplo, é uma coisa que você não precisa ter experiência em canteiro, né? É uma área que você não precisa ter essa experiência inicial em canteiro, e que você tem salários realmente, prestações e serviços, né, como autônomo, mais alta do que essa outra área que tem muitos profissionais. Então, assim, é muito mais fácil você ingressar realmente porque você tem mais oportunidades. E eu falo para vocês, eu sempre gosto de falar, gente, eu acho que no máximo, eu chuto, tá? Mas 5% dos engenheiros civis conhecem essa área ou atuam com essa área. Eu acho que 5% é muito ainda. Então, realmente, as pessoas não têm essa visão. E é engraçado que lá fora é diferente, né? Lá fora, o Brasil é um pouco dessa maneira, mas lá fora já tem faculdade específica dessa área. Então, olha só que coisa, né? Então, é uma coisa que tem muito a crescer ainda. E claro que quem acaba chegando antes, né, acaba aí bebendo água limpa, né? Digamos assim. Então, para vocês terem essa visão de realmente que isso pode ser uma oportunidade para você que não tem essa experiência em canteiro de obras, essa pode ser uma saída para você, né? E aí, eu falo para vocês que exige trabalho, né? Então, assim, é uma oportunidade para quem, por exemplo, não tem experiência em canteiro, às vezes só tem apenas o conteúdo da faculdade, mas, assim, é uma área que exige trabalho, não é uma área fácil, né? Você vai ter que dedicar realmente seu tempo, né? Ainda mais que, por exemplo, algo que você não conhece, você precisa se dedicar, e você vai ter trabalho por trás para realizar isso. E claro que sempre a primeira vez que a gente faz algo novo, a primeira vez sempre é mais difícil, sempre é mais complicado, né? É a mesma coisa, quando a gente vai tirar a carteira de carro, a primeira vez tem aquele processo, meu, acaba morrendo o carro, não vai, mas é as primeiras vezes e depois tu faz totalmente automático. Então, no início, você vai realmente ter mais trabalho. Então, isso exige trabalho. Não estou falando algo aqui para vocês que é uma coisa fácil, que faz lá uma pesquisa e tudo mais, preenche, é isso aqui, pronto, acabou, coisa simples. Na verdade, existe muito trabalho por trás, até porque para ter altos ganhos, né, como a gente fala aqui, de 6 a 15 mil, exige que você seja também um bom profissional na área, né? Então, assim, só para trazer para vocês que também não é assim, como é que eu posso dizer, mil maravilhas, né? Existe o bônus e o ônus, né? Existe trabalho. Então, se você não tem medo de trabalho, de trabalhar, então não tem problema nenhum, né? Então, uma coisa que eu queria passar para vocês, né? E vocês podem perguntar, Marielle, mas você está falando assim, mas existe caso de pessoas que conseguiram atuar nessa área mesmo não tendo essa experiência em canteiro de obras? Da minha história, eu vou falar para vocês que eu já atuei em canteiro de obras antes de entrar para essa área, né? Mas eu conheço colegas, né? Tenho amigas e amigos que ingressaram nesta área sem ter essa experiência inicial em canteiro. E que hoje, gente, estão super bem na profissão, né? No caso, eu tenho colegas que, no caso, eles ingressaram dentro de uma empresa
E antes mesmo deles se formarem em engenharia civil, de ser realmente pegar lá o diploma, eles acabaram sendo, no caso, efetivados dentro da empresa nesta área. E por que isso aconteceu? E mesmo sem ter experiência em canteiro. E por que isso aconteceu? Porque, no caso, eles já dominaram as técnicas que a gente utiliza na engenharia civil de custos. Eles já sabem o que fazer, o que precisa conversar muitas vezes com o pessoal de obra, o que precisa buscar de informação, né? Então, eles se deram tão bem com essas técnicas da engenharia civil de custos que eles foram efetivados antes mesmo de se formar, né? E eu tenho ainda colegas que já estão numa posição legal, né, dentro de uma empresa, assim, ganhando bem. Então, só para vocês quebrarem essa crença realmente de que precisa o canteiro de obras para ganhar bem, para, enfim, ter um bom salário, ou que precisa de anos de experiência para ganhar bem. Não, gente, quebra isso, que isso é uma crença de vocês, certo? E aí, eu falo para vocês que a única coisa que vocês precisam ter consciência é que quando vocês forem fechar esse tipo de serviço, né, que não precisa ter experiência em canteiro de obras, eu falo para vocês que vocês precisam passar confiança ao cliente. Então, isso é uma coisa que, por mais que a concorrência seja baixa, né, vamos supor aqui, se você está concorrendo com 2 engenheiros, né, por mais que essa concorrência seja baixa, você, para fechar esse serviço, por mais que você não tenha experiência em canteiro de obras, você precisa passar uma certa confiança ao cliente do que você sabe realmente o que você está fazendo, né? Porque o cliente sente quando você sabe, né, sobre determinado assunto ou não. Então, não precisa ter experiência em canteiro, mas você precisa ter o conhecimento do que precisa ser feito para atingir aquele resultado que o cliente está esperando, né? Então, você precisa passar essa confiança ao cliente. E aí que vem uma questão, né? Vocês podem perguntar, Marielle, mas se é uma área, por exemplo, que não é tão divulgada, que não se aborda tanto, por exemplo, no Brasil, não tem, por exemplo, dentro da faculdade que nos mostra o que precisa ser feito e tudo mais, como que eu vou passar a confiança, né, para o cliente? Aí eu falo para vocês uma coisa que as pessoas acabam errando muito, que eu acho bacana compartilhar aqui. Isso não se refere só à engenharia civil de custos, tá? Isso eu acho que é toda a área, né? Que seria o quê? As pessoas acabam errando em buscar esse conhecimento fazendo um MBA ou uma pós. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu já fiz pós, tá, gente? Já fiz pós, não é na minha área de atuação, inclusive, mas é legal eu trazer essa visão para vocês, porque eu vou falar por mim, né? Sempre a gente pensa, a gente tem que ficar estudando, né, agregando, e sempre a gente tem que estar agregando realmente o nosso conhecimento. E quando eu terminei a faculdade, já pensei, vou fazer uma pós, né? Porque é isso que vai me destacar no mercado. E a maioria das pessoas pensam assim. Só que, gente, não é a pós que vai fazer a diferença, né? O que faz a diferença é a vivência que você tem no mercado. E eu queria que vocês pensassem que a pós é como se fosse como a faculdade. A pós, ela no caso, ela é um pouco mais específica em determinada área, mas ela ainda é de certa forma abrangente e teórica igual à faculdade. Então, vou falar por mim, né? Já conversei com outras pessoas referente a isso também, e acontece que a gente sai da faculdade sem saber como fazer as coisas porque a gente não viveu aquilo. E quando a gente faz uma pós, basicamente a gente faz algo mais para uma área, né? Vamos supor assim, só que também é teórico e termina a pós, a gente não tem aquela vivência de pegar e de como exercer, como fazer. Então eu sempre falo assim, gente, após na minha visão, eu vejo que é mais indicado para quando você já tem determinado conhecimento e você quer se aprofundar ainda mais, né? Às vezes entrar mais a fundo em uma área que você quer conhecer mais sobre o que se fala daquela área, né? Algumas ferramentas e tudo mais, mas é algo que você pega para utilizar na prática. Só que quando você não tem nem o conhecimento na prática, como que você vai aplicar isso? Vocês entendem? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas acabam errando
de indo para um MBA e para uma pós para conseguir esse conhecimento, né, para, digamos, se sentir mais seguro, né, para falar com o cliente, por exemplo, né? Então eu vejo que as pessoas acabam errando muito nisso. E se vocês fossem me perguntar, Marielle, mas se eu não tenho, se você não indica, por exemplo, fazer uma pós, um MBA, né, para ter esse conhecimento, o que seria o melhor caminho? Eu vejo que o melhor caminho, gente, é você ter um curso mais prático. Porque olha só, após, você leva basicamente 2 anos fazendo a pós e você não tem essa vivência na prática, né? Realmente de como as coisas funcionam no mercado realmente. E aí você leva 2 anos e faz um alto investimento. Sendo que, por exemplo, tem cursos práticos que hoje em dia é muito comum isso. Eu queria ter há 5 anos atrás acesso a esses cursos práticos que tem hoje, né? Porque 5 anos atrás não existia. Mas hoje tem muito, que é um curso prático que muitas vezes você faz o curso em 2 meses, você aprende aquilo na prática, é uma coisa que você já consegue resolver coisas do mercado e que já te direcionam a ter ali o resultado que você precisa. Então, muitas vezes você não precisa fazer 2 anos de pós realmente para chegar a ter um resultado, enfim, que quando você terminar a pós, você vai ter que ir para a vivência do mercado e aí tá passando o tempo, né? Já passou 2, 3 anos, então essa é a minha visão, né? Que vocês, para começar realmente a ter esse conhecimento e para passar essa confiança para o cliente, vocês precisam adquirir isso na prática. Então, existem vários cursos práticos hoje, basicamente, né, em qualquer área, vocês podem ver que já existe, né, essa abertura de fazer esses cursos práticos realmente que te ajudem a sair do ponto A ao ponto B em 3 meses, que você já consiga ter todo aquele conhecimento prático de mercado e que você já consiga exercer aquela atividade, aquele tipo de prestação de serviço no mercado. E que pode gerar aí frutos, por exemplo, na área da engenharia civil de custos, de 6 a 15 mil. Só para dar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? A parte, por exemplo, da engenharia civil de custos é mais voltado a casas, né? Você pode ter ganhos aí, basicamente, depende do porte da obra, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Quando você pega essa parte de engenharia civil de custos, por exemplo, de uma casa, você pode ter ganhos ali, varia, né? De 6 a 12 mil, basicamente, de uma casa. Agora, quando você pega um prédio, né? Você começou com uma casa, que é um porte um pouco menor. E aí você pegou a casa, você fez o serviço, beleza. Quando você já pega um pouco mais de experiência, por exemplo, que você faz de um prédio, você já fecha aí contratos de serviço de 10 a 20 mil. Então você vai, no caso, praticando aquilo, pega com um porte menor, por exemplo, de uma casa, depois você pode ir para um porte maior, de um prédio, e não são assim grandes diferenças, né, que existe de um para o outro. Então, tem alguns pontos que acabam alterando, por exemplo, de casa, né, para prédios. Então, são coisas que você realmente vai aprender na prática e executando, enfim. Então, para vocês verem que quando você vai muito mais na prática naquilo para resolver, é muito mais fácil vocês absorverem aquela informação e saberem resolver problemas que vão vir do mercado quando vocês estiverem prestando esse tipo de serviço, né? E eu falei para vocês que o melhor caminho que eu vejo é o curso prático, mas eu vejo que um caminho ainda melhor é se for um curso prático que ainda tenha esse acompanhamento para te dar essas diretrizes, né? Então, por exemplo, eu entrei nessa área, aprendi como faz casa, poxa, vou pegar um prédio. Se você tiver um acompanhamento, muitas vezes, de uma pessoa que já vive aquilo, que já te direciona, ó, faz assim, dessa maneira, pega, faz dessa forma, enfim, fica muito mais fácil para você desenvolver aquilo e você crescer no mercado também. Então, eu acho que além de um curso prático, eu acho que é importante ter essa parte de acompanhamento, até para você se sentir mais seguro, né? Porque é uma área que você está aprendendo ali, que muitas vezes você não vai saber como resolver aquele tipo de problema. Então, quando você tem um acompanhamento, é ainda melhor para te dar essa confiança. E tudo isso eu digo para vocês terem confiança para fechar esses serviços. Então, eu vejo que essa é a melhor estratégia. E como eu gostaria de ter, lá na minha época, né, quando me formei há 5 anos atrás,
esses tipos de cursos que tem hoje em dia, que são muito mais práticos, que já te direciona para o resultado que você precisa em pouco tempo, né? Mas vamos para frente, né? Na verdade, hoje a internet acaba facilitando demais, até para eu passar essa mensagem para vocês do que eu vivi, né, no mercado da engenharia civil, o que eu descobri e o que eu estou compartilhando aqui para atingir mais profissionais. Então, hoje, a informação, né, está muito fácil nas mãos das pessoas. Basta as pessoas se interessarem por ir atrás realmente, né? E aí, eu falo para vocês que essa área de engenharia civil de custos, né, que não precisa ter experiência em canteiro, eu vou falar para vocês o seguinte, que na verdade existem vários clientes que a gente tem de diversas tipologias de empresas da construção civil que acabam nos contratando como engenheiro civil de custos. Né? Então, uma pergunta que sempre acabam me fazendo, quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre engenharia civil de custos, que é a área que eu atuo, né? Eu só atuo com essa área, vivo dessa área, e muitos acabam perguntando, Marielle, mas quem que são os clientes dessa área, né? E eu falo para vocês que é todo cliente da construção civil, que ele está ali, no caso, preocupado, né, com o custo da obra, que ele já tem a visão de que ele sabe que quanto mais ele economizar, maior vai ser o retorno financeiro para ele, né, daquela obra, e até mesmo para ter segurança, né, do investimento que está sendo feito. A gente sabe, gente, que, por exemplo, casas, né, em torno de 1 milhão, 2 milhões, né, que dependendo do porte também, prédios, vai de 20, 30, 40, 50 milhões. Então, a gente tem que ter uma certa segurança, né? No caso, os nossos clientes têm que ter uma certa segurança. Então, por isso que ele acaba contratando esse tipo de profissional. E quais são esses clientes, então? Gente, os clientes são os mais variados, tá? Incorporadoras, construtoras, no caso, escritórios de arquitetura, engenheiros, muitas vezes, de projeto, de gestão de obra, que não tem essa parte do custo da obra, cliente final, investidores, né? O investidor. Então, de toda tipologia, qualquer pessoa que quer construir, que se preocupa ali com o financeiro, vai querer contratar um engenheiro civil de custos. Mas ele só acaba contratando realmente aquele que se posiciona de tal forma e mostra que tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, são diversos clientes, todos basicamente, que querem construir e que se preocupam aí com o retorno financeiro, né? Ou com o investimento que está sendo feito naquela obra, naquela construção, né? E o mais legal também que eu quero passar aqui para vocês, que essa parte da engenharia civil de custos é uma coisa que não te exige, por exemplo, a ser presente em um local em específico. O que eu quero dizer? Eu não preciso estar no local da obra. É uma área que você pode estar trabalhando de qualquer lugar, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho obra em Mato Grosso, eu tenho obra em Santa Catarina, tenho obra no Paraná. Então, eu não preciso estar presente, né, no local da obra do estudo, né, que eu estou fazendo essa parte de planejamento de custos. Então, é uma área que você pode atuar basicamente de qualquer lugar, ou até mesmo de casa. Você não precisa ter um escritório fixo, somente se você quiser. Então, é uma área assim que tem muita oportunidade que eu queria mostrar para vocês e que vocês não precisam ter essa experiência do canteiro de obras. Então, queria trazer essa visão aqui para vocês, né? Não precisa ter experiência em canteiro, gente. A gente acaba criando algumas crenças, né? Eu tinha essa crença até entrar nesse mundo e conhecer de fato, de que eu precisava ter lá experiência em canteiro para eu poder ser reconhecida como engenheira civil, para eu poder ter ganhos bons, né? Como uma engenheira civil, eu via somente o caminho do canteiro de obras. Isso porque eu não tinha essa outra informação, essa outra visão de outras áreas, de outros campos que não é tão falado. Mas a oportunidade está aí, né? Que se você não tem, no caso, essa visão que você está tendo agora, pode ter certeza que a concorrência é muito menor de quem está sempre vendo a mesma coisa. E que você pode se destacar e ter grandes oportunidades se você se interessar por essa área e ter conhecimento de fato, buscar atuar nessa área, vocês vão ver que vai aparecer muitas oportunidades. E o bacana também é que quando você fecha com um cliente,
Aquele cliente, na verdade, você pode fechar 3 tipos de contratos ou mais para uma determinada obra, conforme eu falei para vocês aqui, que seria mais o estudo preliminar, a parte do orçamento, a parte de controle, então já seria 3 serviços para uma obra só. E aquele cliente sempre vai estar construindo. Então, quando se fideliza um cliente, é um cliente que sempre vai te dar ali novos e novos contratos. E você acaba tendo ganhos que você nem imagina. Hoje eu tenho ganhos que eu nem imaginava ter como engenheira civil. Não imaginava mesmo. Na melhor das hipóteses, eu não imaginava. Então, eu queria passar essa visão para vocês, né, que vocês não precisam ter experiência em canteiro, né? E se esse vídeo foi bacana para você, se abriu aí tua visão, né? Essa visão, esse outro lado da engenharia, se você gostou dessa área, não esqueça aqui de dar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo também com mais pessoas, para atingir mais profissionais da engenharia, para ver que existe um outro lado da engenharia, que dá para viver de engenharia, mesmo sem ter essa experiência em canteiro. Certo, pessoal? Então é isso e até a próxima!